Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui, começando neste domingo abençoado por Deus, mais uma lição da nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós iniciarmos o assunto de hoje, antes de vermos o que o Senhor tem para nos ensinar, eu convido a você para que junto comigo nós oremos ao Senhor, para que Ele nos dê graça nesta manhã. Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Jesus querido, nós estamos na Tua presença, reunidos, ó Deus, com o propósito de Te adorar, de Te bendizer, e ainda assim, Senhor, de aprender, de estudar a Tua santa palavra. Neste momento, Senhor, nós clamamos, pedimos que nos dê uma porção da Tua sabedoria, que derrame a Sua graça sobre nossas vidas, para que, Senhor, compreendamos a Tua vontade e aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Continua conosco, ó Deus, nos fortalecendo, nos guiando, nos direcionando para o centro da Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrando que neste último trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema, os irmãos podem ver na capa das suas lições, sobre a justiça divina. Nós estamos falando sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Tem sido lições maravilhosas essas últimas duas primeiras lições. Deus tem falado conosco e com certeza na aula de hoje, a lição de número 3, não será diferente. Lembrando, a lição de número 3 tem o título As Abominações do Templo. O nosso textuário, os irmãos podem encontrar aí em Ezequiel, no capítulo 8 e o versículo 6. E os irmãos podem fazê-lo na leitura, nas suas Bíblias ou na sua lição da Escola Bíblica Dominical. Eu creio, tenho a certeza, que os irmãos já estão com as duas em mãos, suas Bíblias e suas lições. Leiamos então Ezequiel, capítulo 8 e o versículo 6, que diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. A nossa verdade prática diz que o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações. Isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, um assunto forte, mas também urgente, que precisa ser ensinado nos nossos dias. As abominações que estão muitas vezes permeando a casa de Deus. Nós faremos nesse momento a leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Ezequiel. Nós vamos ler no capítulo 8 os versículos 5, 6, depois do versículo 9 ao 12, depois do versículo 14 e por fim o versículo 16. Leia aí comigo na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada o que diz a palavra de Deus. Ela nos diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava imagem de ciúmes à entrada. Estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte,
E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Irmãos, uma leitura um pouco extensa, mas importantíssima para a compreensão deste assunto. Esta visão, este registro do profeta Ezequiel a respeito das abominações que Deus fez questão que ele visse e pronunciasse, e nos ensinasse, trouxesse para os nossos dias. Nós, neste momento, nos uniremos, para que recebamos hoje, nesta manhã, o nosso querido professor irmão Paulo Ferraz. Será o instrumento de Deus para nos ensinar e um grande professor para nos fazer compreender este assunto tão importante. Que Deus abençoe a nossa aula e que você seja, neste momento, ensinado pelo Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e, como todas as demais, sempre uma aula muito importante para nós. Nós estamos estudando agora nesse novo trimestre, o quarto trimestre de 2022, Os irmãos já viram aí a introdução, a justiça divina, A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 3, os irmãos já fizeram a leitura bíblica em classe, já fizeram a leitura do texto áureo, e esse tema mais importante para nós ainda, reflete muito os nossos dias, vai chamar muito a nossa atenção, é uma lição que nos dá puxão de orelha, é uma mensagem difícil até mesmo de ver, de ler, porque ela realmente é bem exortativa para nós, e eu quero convidar os irmãos a entrar já na nossa introdução, para que nós possamos acompanhar essa lição de hoje, a lição de número 3, que ela diz, o tema dela, as abominações do templo. Nós estamos estudando aí sobre o livro de Ezequiel, os irmãos já viram nas lições passadas, aí sobre a lição número 1, falando do atalaia de Deus, E a lição de número 2, falando também do juízo de Deus estabelecido ali sobre o seu povo, o vem o fim, que foi o tema da lição número 2, e a lição de número 3, nós vamos abordar aí sobre o que acontecia no templo, a forma com que Deus mostrou a Ezequiel a realidade que estava acontecendo do povo naquele momento, principalmente dentro do templo. A nossa introdução, irmãos, diz assim: a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou este estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos, capítulo 1, e 40 e 48, além do 8 e 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Realmente chocante, irmãos, que nós vamos abordar nessa lição, mas, como disse, ela reflete os nossos dias. Não dá para ignorar o fato e achar que não está acontecendo, que não acontece nos nossos dias, e acontece sim. Nós vamos ver aqui, através dessa linguagem, muito no livro de Apocalipse foi usada sobre visões, símbolos, visões e sonhos, e foi dessa forma que Deus mostrou em visão para o profeta Ezequiel o que estava acontecendo ali no templo, essas abominações. Então, meus irmãos, precisamos entender que Deus está a par de tudo que está acontecendo, não é? O primeiro tópico dessa lição é sobre a visão. O que foi que exatamente, como foi, o que viu, o que Ezequiel viu. O primeiro subtópico diz assim: a segunda visão. Os irmãos viram na primeira lição que ali no começo do livro de Ezequiel, capítulo 1, Deus mostrou para ele a sua glória, os querubins. Essa é a segunda visão, bem diferente daquela do início. Agora que Deus vai mostrar para Ezequiel
o que estava acontecendo dentro do templo, como que Deus estava enxergando a realidade do templo em Jerusalém. Vamos ler. Primeiro subtópico diz, a segunda visão. As visões dos capítulos 1 e 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, como nós comentamos com os irmãos. A visão da carruagem da glória de Deus no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Ezequiel 1 e 2. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano. Quer dizer, 14 meses depois da primeira visão, ele teve uma outra visão. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Vamos ler Ezequiel capítulo 8 e o versículo 18, que diz assim, abra sua Bíblia comigo, acompanhe. Por isso também eu vos tratei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Quer dizer, o que Deus estava enxergando ali, né, as abominações, coisas terríveis, despertou a ira de Deus contra o povo, contra a nação a qual foi escolhida para representar o nome do Senhor. E aí ele diz aqui, né, as abominações praticadas dentro do templo, de que forma que estava acontecendo aquilo. E isso despertou no Senhor essa grande ira, como ele diz aqui, mesmo que me gritem aos ouvidos, eu não os ouvirei. Irmãos, só fazendo uma breve análise aqui, nesse primeiro subtópico, irmãos, chama a nossa atenção. Nós olhamos para Deus, cremos um Deus de amor, um Deus misericordioso, sim, é isso que nós cremos, um Deus realmente que não foi capaz foi capaz de entregar o seu próprio Filho para salvar a humanidade. Mas é um Deus também que zela pelo seu caráter. Cabe a nós, irmãos, sempre refletir e olhar o que está acontecendo conosco. Vamos continuar a leitura. O que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. O versículo que nós lemos. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, que estava acontecendo naquele momento, mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. O versículo que nós lemos, mostrando a ira de Deus. Então essa visão que Deus deu a Ezequiel mostra fatos que estavam acontecendo naquele momento e coisas que iam acontecer ainda. Meus irmãos, é isso que nós entendemos a parte de Deus, é que Deus conhece a nossa vida tanto no presente como no futuro e também conhece o nosso passado. Deus sabe o que está acontecendo. Aqui Deus estava mostrando a Ezequiel qual era a realidade que estava acontecendo ali, as abominações, aquilo que estava despertando nele a ira. Meus irmãos, nós precisamos parar para refletir o que nós estamos fazendo, de que forma estamos fazendo, de que forma estamos vivendo. E refletir o que está despertando em Deus a nossa vida. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa falando sobre esse assunto, que nós de fato colhemos o que plantamos. Se nós observamos que estamos plantando alguma coisa que não é boa, que não está agradando a Deus, está no tempo de arrancar isso antes que isso dê o fruto. É melhor parar agora, é melhor mudar agora o que está acontecendo, antes que isso venha a acontecer um mal pior. Então essa situação despertou em Deus a ira, despertou em Deus realmente ali um sentimento não de paz sobre aquele povo, pelo que eles estavam fazendo, pelas coisas que estavam sendo praticadas dentro do templo, de que forma estava sendo praticada. E isso mostra aqui em Ezequiel 8:18. Olha que versículo difícil, não é? Tem pessoas que têm o hábito de ler, de abrir a Bíblia em uma determinada página, não é? E Deus fale comigo aqui nesse texto. Irmãos, e se cair nesse versículo aqui, a pessoa pode ficar até assustada, não é? Mas há um contexto aqui dentro, né? Mostrando que mesmo que eles gritassem, Deus não ia ouvir. E no decorrer da lição nós vamos entender o porquê que Deus estava com esse sentimento em relação ali ao povo. Então, essa foi a visão. Deus mostrou para ele
o que estava acontecendo ali e o que ia acontecer posteriormente. Era o que estava acontecendo no momento e o que aconteceria depois. Segundo subtópico diz, as visões das abominações no templo. Então vamos analisar. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e de demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Nós vemos isso no capítulo 8, versículo 1 ao 3. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio e a longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Daniel tem visões de coisas futuras, aí no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 1 e o 15 ao 28, capítulo 8, versículo 1, o 15 ao 27, e da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros. Escreve as coisas que tens vistos, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 19. Então, o que Deus mostrou para Ezequiel era exatamente o que estava acontecendo naquele momento e o que aconteceria posteriormente. Nós vemos isso no livro de Daniel, em Apocalipse também, aqui o texto que nós lemos. Então, irmãos, o que Deus estava mostrando para Ezequiel era a realidade do povo. Me remete a algo muito importante, irmãos. Nós temos que orar como igreja do Senhor para que Deus venha mostrar a realidade do que está acontecendo, principalmente aos nossos líderes, para que eles tomem as decisões corretas, para que eles entendam a necessidade que há da igreja. Meus irmãos, hoje nós estamos passando por um momento, eu tenho 20 anos que eu servo ao Senhor. Tem irmãos que estão aí a vida toda, 60 anos, né? Nós temos o privilégio do nosso pastor Manuel, que está conosco, já com certa idade avançada, mas ainda está aqui conosco. Irmãos, nós estamos vendo uma mudança em relação à igreja, em relação ao comportamento, em relação àquilo que nós vivemos, fazemos, e é um tempo de despertar. Nós estamos vendo uma situação muito grave acontecendo dentro do templo. Deus mostrando para Ezequiel coisas que aconteceram estava acontecendo naquele momento e coisas que iam acontecer. Meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor realmente que, assim como Ezequiel, também dê a nossos pastores e a nós também a visão sobre como está a situação da nossa vida, para que nós não venhamos, irmãos, nos enganar. Aqui Deus está mostrando para Ezequiel, como ele próprio diz, né? É uma situação diferente. É uma situação aqui de um alerta muito sério que estava acontecendo naquele momento dentro do templo. Nós vamos ver especificamente cada situação, cada erro, cada abominação, como aqui diz o texto. Então nós vamos observar sobre isso, irmãos, sobre algo tão importante para nós. O livro de Daniel também foi um livro onde Deus mostrou coisas futuras. E também aqui no livro de Apocalipse, né, um livro muito rico na simbologia, mas mostrando também aqui as provisões que estavam acontecendo, o que ele já tinha visto e o que ia acontecer posteriormente. Isso mostrando, irmãos, a grandeza e poderio de Deus, que realmente o Senhor está observando cada uma dessas situações, que acontece que não há nada oculto diante de Deus. Então é melhor a gente ser sincero, ser real diante de Deus com aquilo que está acontecendo na nossa vida ou que está acontecendo ao nosso redor. Vamos pedir a Deus que realmente nos mostre o caminho certo. Subtópico 3, irmãos. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpóreo e em corpo real. Era uma visão do tempo real, mas não foi física, e isso fica claro, porque o profeta diz, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Aí o capítulo 8 e o versículo 3. E depois ele retorna à Caldeia, e o versículo 11 e 24. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 10. Deus introduz o profeta no interior do templo, ele mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é, como eu falei, essa forma que Deus usou para mostrar ao profeta Ezequiel. Foi em visão, como diz, alguns até entendem
que foi realmente em corpo físico, mas o texto aqui é bem claro, irmãos, em visões de Deus. Deus deu uma visão para Ezequiel dentro do templo, daquilo que estava acontecendo e aquilo que nós estamos falando dos irmãos. Essa lição de hoje é uma lição, é um momento triste aqui, em Jerusalém, do povo, dos sacerdotes, daqueles que estavam ali dentro do templo, porque ele mostra isso, o baixo, o mais baixo grau de idolatria, isso dentro do templo, meus irmãos. Então, essa lição, como eu falei, é uma lição de alerta, é uma lição onde nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo. Nesse primeiro tópico aqui da lição, sempre nos ressalta que Deus estava observando o que estava acontecendo dentro do templo. E Deus mostrou para o seu servo, para o homem de Deus, mostrou a realidade do que estava acontecendo e o que iria acontecer com eles. A esse primeiro tópico ele termina dessa forma: a sua destruição se torna inevitável. Meus irmãos, vamos acordar, Não é tempo de dormir, não é tempo de cochear em dois pensamentos, não é momento de nós ficarmos despercebidos com aquilo que é a vontade de Deus. Se você fazer uma análise da sua vida hoje e ver que alguma coisa não está boa, ou que você mudou em alguma coisa, que alguma coisa não está agradando a Deus, o tempo de mudar é agora, meus irmãos. Não vamos esperar que aconteça como aconteceu aqui, que Deus mostra para o profeta a forma com que estava, triste, lamentável. Algumas observações que chamaram muito a minha atenção nessa lição e vamos ainda continuar refletindo com os irmãos sobre esse assunto. Eu quero ler ainda, irmãos, Ezequiel 8:3, que foi citado na nossa lição, que diz: estendeu a forma de uma visão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem de ciúmes, que provoca ciúmes. Vamos ver isso especificamente ali dentro do templo, como estava aquela situação. Vamos para o tópico 2, irmãos, sobre as abominações, parte 1, a imagem de ciúmes. O termo ciúme do hebraico equinan significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel, em hebraico, imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azera, deusa também conhecida como bosque, poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azera, segundo Reis capítulo 21, versículo 3 e 7, mas que foi destruída pelo rei Josias, segundo Reis 23 e 3. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúmes se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Ezequiel 5, 13, 16, 38 e 42, 36, 6, 38 e 19. Meus irmãos, no início ali, como nós lemos aqui no capítulo 8, versículo 3, mostra que já tinha ali no pátio, dentro do pátio, estava um assento da imagem, como fala aqui pelo rei Manassés, que ele foi colocado lá no templo do rei Manassés, essa imagem, Azera, uma imagem de um ídolo, um deus falso, estava ali dentro. E aí o rei Josias destrói isso lá em 2 Reis capítulo 23 e 3, mas nos dias de Ezequiel, acredita-se que colocaram novamente essa imagem dentro do templo, para ser adorado ali dentro um deus estranho, Azera, dentro do templo, um deus, como fala aqui, a imagem de madeira. Meus irmãos, se nós vamos ler Êxodo capítulo 20, o versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, isso não estava fora do templo, isso não estava em outro ambiente, não. Era dentro do templo, lugar de adoração a Deus, onde outras passagens, outros momentos, Deus manifestou a glória, onde a presença de Deus era notória.
Agora, dentro do templo havia uma imagem, como diz aqui, Azera, deusa conhecida como poste ídolo, uma deusa, como fala, de madeira. Irmãos, imagine o sentimento. Dá para entender o que Deus diz aqui, falando da ira de Deus, Ezequiel 8:18. Por que Deus não ia ouvir aquele povo a qual foi escolhido para representar o nome do Senhor, que ao viveu experiências com Deus tremendas, coisas grandes, a Deus se manifestou aí de uma forma especial, e agora estão começando a colocar esse poste ídolo, né? Adorando uma imagem de um Deus falso dentro ali do templo, no pátio do templo, onde as pessoas passavam já, onde os sacerdotes passavam para o lugar santo, já tinha uma imagem ali de um Deus falso, e Deus está mostrando ao profeta Ezequiel. Meus irmãos, olhemos para dentro de nós, não é? Olha só Isaías 42, o verso 8, né? Eu sou o Senhor e este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isso aqui em Isaías 42, o versículo 8, Deus chamando a atenção, Deus falando, a minha glória eu não vou dar a outro. Faz uma reflexão sobre o nosso coração nesse momento, o que é que nós estamos colocando dentro do nosso coração, para onde nós estamos olhando, o que estamos permitindo estar dentro do nosso coração, o que nós amamos, o que estamos colocando em uma posição de destaque, em outras palavras, o que estamos adorando. Irmãos, é preciso parar para analisar. Existia dentro do templo, isso não agradou a Deus de forma alguma. Como disse aqui, Deus não vai dar a glória dele para outro. Deus não divide, irmãos, a sua glória com ninguém. Ainda nós podemos ler, irmãos, Tiago 4:5, que diz: ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Irmãos, olha só como seria Deus olhando para aquele povo a qual ele escolheu para adorar a ele, para buscar a ele, estava ali pronto para falar com eles, eles estavam dando adoração para um Deus estranho dentro ali do templo. Irmãos, da mesma forma, como diz aqui, o Espírito Santo olha para nós da mesma forma. O que estamos permitindo entrar dentro do nosso coração, no nosso altar, o que está no nosso altar, o que estamos falando, o que estamos pensando, o que estamos fazendo, o que está em nós, irmãos, é preciso analisar. É preciso ver se isso está agradando ou não agradando ao Espírito Santo de Deus, está agradando a Deus ou não, se isso está nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus. Neste caso, eles tinham colocado ali este ídolo, né? Azera, poste ídolo, como é dado o nome, dentro do altar, e isso estava sendo reprovado por Deus. Então, meus irmãos, ali dentro do templo, no pátio, onde eles passavam, os sacerdotes passavam para oferecer os sacrifícios, estava ali uma imagem dentro do templo. Meus irmãos, façam uma análise esta manhã, nesta aula, né? Se tem alguma coisa dentro do nosso coração que não está agradando a Deus, é o tempo de nós mudarmos. Vamos para o subtópico 2. O culto aos animais e aos répteis. Versículo 10. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmeras do templo. Versículo 7 e 8, os irmãos lê lá no capítulo 8, versículo 7 e 8, vai falar disso. Ele cava, tinha um buraco, mas ele cava na parede. Ezequiel viu pintado na parede do interior da casa de Deus toda a sorte de animais abomináveis, répteis, além dos ídolos do povo. Versículo 10. A zolatria significa a adoração aos animais. Essa é a típica dos egípcios. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Quer dizer, além do poste ídolo, tinha lá dentro desenhos de animais, répteis abomináveis, o que nos leva a entender, irmãos, que eles estavam buscando a outros deuses, adorando, oferecendo sacrifício diante de deuses estranhos, coisas que eram uma abominação diante de Deus, sujas diante de Deus, que Deus não aprovava isso dentro do templo. E nos chama a atenção nesse ponto, é que
eles estavam, o texto dá a entender que eles estavam num lugar, uma câmara escondida, como ali dentro do templo, nas câmaras, um lugar onde ninguém podia ver, onde eles imaginavam que ninguém estava vendo. Meus irmãos, vamos ler Hebreus 4:13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha que versículo sério, irmãos, que nos chama a nossa atenção. Deus mostrou ali para o profeta: olha, cava, profeta, vai, olha o que está escondido ali dentro. E meus irmãos, não há nada, não adianta eu querer esconder alguma coisa, ou os irmãos querendo esconder alguma coisa. Eu estou fazendo, mas estou numa câmera aqui escondida. Não, Deus está vendo, meus irmãos. É melhor ser sincero, é melhor rasgar o coração na presença de Deus. Não adianta querer aparecer ali só diante dos homens, a aparência. Não, é preciso ser sincero, buscar a realidade. Deus sabe o que está acontecendo comigo, com os irmãos. Meus irmãos, ali o povo, dentro do templo, havia uma câmara secreta, escondida, e o profeta ali é usado por Deus. Deus dá a visão a ele o que estava ali dentro no oculto. Meus irmãos, vamos pedir para que Deus mostre o que talvez está dentro do nosso próprio coração, que não agrade a Ele. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender aquilo que não agrada a Deus, para que nós possamos mesmo levar a nossa vida diante de Deus com sinceridade e verdade, um coração limpo, um coração transformado. Foi o que Davi pediu, né? Purifica-me com isopo, né? Limpa-me. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus essa manhã que nos ajude a ser dessa forma, que nós não venhamos manter em nosso coração lugares secretos que pensamos que Deus não está vendo, mas Ele está. Então vamos ser sinceros e colocar tudo diante de Deus. Não adianta esconder a sujeira embaixo do tapete. É melhor colocar diante de Deus a sinceridade, pedir a sua misericórdia, a sua graça, que Ele nos alcance. Olha que assunto sério, irmãos, para nós. Subtópico 3, os 70 anciões, que está no versículo 11, os irmãos fizeram a leitura bíblica em classe. O ancião, em hebraico, já quem literalmente é idoso, em grego, presbíteros, o mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. Ezequiel 7:26, Êxodo 19:7 e várias referências aqui, Jeremias 19:1. O termo é usado ainda para príncipes, Isaías 3:14, e líderes nas comunidades cristãs. Quer dizer, eram aqueles que representavam experiências, os presbíteros, como nós falamos de várias referências, os príncipes, os anciãos, de fato eram aqueles que pertenciam ao conselho, né, a experiência de vida. Não se tem a informação detalhada sobre os 70 homens, os anciões da casa de Israel, e nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento: Ezequiel, Jeremias. Tá referências em Ezequiel e Jeremias, Ezequiel 11:1, Jeremias 35:3 e 40 e o versículo 8. Parece que Safã nessa passagem é mesmo escrivão do rei Josias, segundo Reis 22:8 e 11. Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, e um filho ou filha que se apostatou da fé. Quer dizer, até mesmo os anciões, eles já não estavam ali buscando de fato a vontade de Deus. Eles estavam ali passando por dificuldades. Como diz aqui, não se faz uma referência que seja o Sinédrio, mas diz de pessoas ali, como diz a ovelha desgarrada, né? Aqueles que, até mesmo os mais experientes, estavam envolvidos com a idolatria, envolvidos com o afastamento da presença de Deus. Eu quero ler com os irmãos
Ezequiel 14 e o versículo 1 faz referência aqui também na nossa lição, que diz: E vieram a mim alguns homens, os anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Quer dizer, referências, né, ali a respeito dos anciãos. Meus irmãos, nesse segundo tópico, nós vimos aqui a situação que estava acontecendo dentro do templo. Como diz aqui, a imagem de ciúmes, né? Imagens de idolatria, imagem de escultura, os animais dentro do templo, esses 70 anciãos, enfim, mostrando que o distanciamento do povo de Deus, a dificuldade de entender a vontade de Deus naquele momento, o contraditório Deus está mostrando para Ezequiel, a realidade em qual eles estavam vivendo, que não era fácil, que despertou ali no versículo que nós lemos, capítulo 8 e versículo 18, a ira de Deus, ao ponto de dizer que mesmo que gritem aos meus ouvidos, eu não os ouvirei, mostrando o distanciamento do povo de Deus ali naquele momento. O tópico 3, sobre as abominações, a parte 2, a continuação do que estava acontecendo dentro do templo. O subtópico 1, para os irmãos acompanhar na sua lição, o ritual de Tammuz. Tammuz era uma divindade babilônica, de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo e no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim era realizada anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tammuz no 2º dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Aqui as carpideiras eram pessoas, mulheres que estavam ali, choravam, né, como se fosse nos velórios, né, estavam ali para acompanhar aquele luto. E aqui eles estavam fazendo um culto, né, uma adoração, oferecendo um sacrifício ao deus Tammuz, que era da vegetação, da agricultura. E aqui diz, como se diz, a crença pagã, um deus pagão. Olha a situação que estava o povo, irmãos. Analise isso. Que ele ficava ali num período de 6 meses, 6 meses morto e 6 meses vivo. É o período que não chovia, ele estava morto. Aí ele, quando começava a chuva, o período das chuvas, para que viesse prosperidade, viesse poder aquelas plantações ter o êxito. Mas olha o que o povo estava fazendo, irmãos, colocando Deus em 2º ou em 5º lugar, buscando a deuses estranhos. E ainda continua, as carpideiras eram aquelas que pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios inteiros, para fazer com que os outros também chorem, né? Olha a situação. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Javé, a Deus, e ao mesmo tempo a Tammuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso ao nome de Tammuz, junho e julho. Olha a situação que estava o povo nessa situação, né? Olha a dificuldade. Essas mulheres, é uma referência, aponta alguns textos bíblicos, Lucas 8 e 52, entre outras passagens, mas eu quero enfatizar Mateus 6 e 24, que diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui a Mamon é referência ao dinheiro, mas mostrando que Deus não tem como servir a 2 senhores. E essas mulheres é como se estivesse prestando um culto a Tammuz, a essa crença pagã, e ao mesmo tempo querendo servir a Deus. Meus irmãos, não dá para ter essa mistura. Deus não aceita isso. No texto que nós estamos falando aqui é isso: Deus não tem como servir a 2 senhores. Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu.
porém o povo nada lhe respondeu. Meus irmãos, não é tempo de cochear em dois pensamentos. Elias estava lá para representar o povo dividido entre Deus e Baal. Aqui o povo novamente dividido entre Tramuz e Deus, querendo servir aos dois, duas coisas contraditórias. E meus irmãos, como cristão, como servos de Deus, precisamos tomar uma atitude em servir a Deus, com base na palavra, buscando a Deus com o seu coração pleno. Meus irmãos, não dá para viver nessa indiferença entre esses dois pontos. Irmãos, estão entendendo como que Deus estava mostrando para Ezequiel o que estava acontecendo dentro do templo. Dentro do templo, isso, olha a situação como estava. Essa divisão, essa mistura, em outras palavras, prostituição, servindo a outros deuses. Situação triste nesse momento. O subtópico 2 diz: aos adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Isso aqui foi uma observação que eu falei com os irmãos no início da aula, chamou muito a minha atenção. De costas para o templo. Meus irmãos, eles estavam virando de costas para Deus, para a palavra de Deus, rejeitando a palavra. Que nível de rebeldia, de afastamento. É triste quando nós olhamos para alguém que se virou contra Deus, que outrora estava servindo a Deus, louvando a Deus, e agora não, agora rejeita. Olha a situação que estava nesse momento. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Deuteronômio 4:19. Havia no Egito o templo do sol, Bet Semesh, em hebraico, casa do sol. Jeremias 43:13. É um termo traduzido por Heliópolis na Septuaginta, que é uma Bíblia antiga, traduzida do grego na Septuaginta, vindo do grego Heliopoleos, cidade do sol, não confundir com a cidade de Bet-Semes em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico, ou Heliópolis em grego. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade, segundo Crônicas, capítulo 36, e o versículo 16, que diz assim: eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Olha que versículo difícil. Essa lição é uma lição que chama a nossa atenção. Os homens aqui, esses 25 homens, viraram de costas para o templo, para buscar ao Deus Sol, uma divindade aqui, como diz aqui, lá do Egito, um Deus pagão, aonde mostra as mitologias. Meus irmãos, mas o que está acontecendo nos nossos dias de hoje? As pessoas estão misturando, estão virando as costas para Deus, para buscar deuses estranhos. É momento de nós pararmos para analisar esse assunto, de rever isso. Nós, como cristãos, o que estamos permitindo adentrar no nosso coração, o que estamos permitindo que adentre na nossa vida. Como diz, o sistema estava corrompido naquele momento e não tinha mais jeito. O versículo que nós lemos aqui, nenhum remédio houve. Que versículo para nós, irmãos, é uma exortação. Nós estamos vivendo o que nós cremos, vendo os sinais da vinda de Cristo. Nós precisamos despertar-nos, ter um avivamento. Eu tenho batido muito nessa tecla nesses últimos tempos, de um avivamento, claro, começando por mim, obviamente por mim, mas que possamos experimentar isso no cotidiano. O temor de Deus volte sempre aos nossos corações, o cuidado com as coisas de Deus, para que nós não venhamos nos atropelar, meus irmãos. Subtópico 3 diz: os anciões na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia em Ezequiel 8:1,
Parece que esses anciões exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar a sua roupa de prisioneiro. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência a casa de Ezequiel. Ezequiel 14, versículo 1, versículo até que nós lemos. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manter informados. Isso parece ser pouco provável. Ezequiel 14, versículo 4 e 5 diz assim: portanto, fala com eles e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus: qualquer homem na casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, que puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo dele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Portanto, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ainda continuando a leitura, né? Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Então, meus irmãos, esses homens vinham, né? Os anciões, os homens vinham buscar orientação ali na casa do profeta, e como diz, alguns dizem aqui que eles vinham para ser informados. Eu acredito que eles vinham, como o nosso comentarista diz, vinham mesmo para buscar a palavra. E a palavra, como diz aqui em Ezequiel 14, versículo 4 e 5, mostrando a realidade ali do povo, Deus falando através do povo dessa realidade, né, dessa autoridade espiritual, qual ele estava exercendo sobre esses homens naquele momento. Ezequiel, de fato, irmãos, como em outros momentos eles eram a referência, como outros homens foram usados, a referência para mostrar a vontade de Deus para a nação. Meus irmãos, os nossos dias, como diz aqui o nosso comentarista, e o texto também diz, e os falsos profetas sempre serviram de tropeço. Nós pegamos o livro de Jeremias, muitos falsos profetas se levantaram, falando que o povo não ia para o cativeiro, falando aquilo que o povo queria ouvir. Ezequiel foi levantado como um atalaia, nós vimos isso lá na primeira lição, para exortar o povo a respeito da vontade de Deus. Não vamos ficar, irmãos, com aqueles que falam aquilo que nós queremos ouvir, mas vamos ouvir aquilo que Deus realmente está falando, mesmo que seja um belo de um puxão de orelha, que seja algo que vai endireitar os nossos caminhos, que seja ali o oleiro mudando, né, moldando o vaso, que é a nossa vida. Independente disso ou não, vamos ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Não vamos querer ouvir falsas palavras, falsos profetas. Vamos ouvir, irmãos, aquilo que Deus está falando conosco verdadeiramente aos nossos corações, para que a gente possa, irmãos, não ficar preso em palavras falsas que nos levam para longe da presença de Deus. Pelo contrário, vamos, irmãos, realmente meditar naquilo que Deus está falando conosco. Eu quero ler um último versículo com os irmãos, que é Jeremias capítulo 29, versículo 20 ao 22, que diz: vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém a Babilônia, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maasaías, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E todos os transportados de Judá, eis que estão em Babilônia, tomarão deles uma maldição, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Olha que terrível, né, meus irmãos? Não vamos atrás de falsas profecias, vamos ficar com aquilo que é verdade. Peça para Deus mostrar realmente a realidade que está no seu coração. É aquilo que nós precisamos, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Conclusão: aprendemos com os quatro cenas do pecado
cultico. Aprendamos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então, meus irmãos, essa foi a lição de número 3 e eu acredito que é uma lição para nós de crescimento, de análise, de reflexão. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Que nós venhamos prestar atenção nesse texto com essa grande responsabilidade a qual nos cabe. Essa lição para nós, ela é exortativa, mas que bom, né, que tem essas lições para nos ensinar, para corrigir aquilo que possa estar errado em relação à nossa adoração, que não venha nunca ter um ídolo no nosso coração e também com o nosso estilo de vida. Eu quero convidar você a fazer uma oração final para que Deus possa abençoar a sua vida e possa abençoar aí, né, o seu domingo e você tenha uma semana de paz e de bênção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te dou graças, agradecemos a Ti, Senhor, por esta aula. Fica conosco, nos ajuda, nos orienta, nos direciona, que nós possamos estar sempre atentos à Sua vontade para a nossa vida, Senhor, nos instruindo sempre pelo caminho da Sua palavra. Fica conosco, no nome de Jesus, é que eu te peço e agradeço desde já. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos, e até a próxima aula. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, que lição maravilhosa, que assunto urgente e importante para os nossos dias. Neste momento, antes de nós encerrarmos a nossa lição, eu tenho um convite para te fazer. Você, irmão e irmã que nos acompanhou nesta manhã, venha nos fazer uma visita em uma das nossas igrejas, seja aqui no nosso templo sede. Nós temos culto toda terça, toda quinta às 7h30 e também aos domingos às 7 horas da noite. E também nas nossas igrejas, praticamente em todos os bairros, em todo o nosso campo, nas cidades circunvizinhas. Ali nós temos cultos provavelmente toda quarta, toda sexta-feira, também aos domingos à noite. E em todo o nosso campo nós temos a Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã. Venha ser um aluno da Escola Dominical. Esta aula online é uma bênção, né? Mas com certeza não substitui a aula presencial com toda a igreja, com os nossos professores, pastores, e Deus tem nos ensinado de forma tão preciosa e urgente. Meus irmãos, neste momento, nós que somos alunos da Escola Dominical, também podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos que estão aqui nos acompanhando, estão vendo aqui os números da conta da nossa igreja, também a nossa chave Pix, e os irmãos podem ali enviar suas ofertas, seus dízimos. E, logicamente, além de ser abençoado por Deus, por retribuir na sua obra uma porção do que Ele nos dá, também você é um instrumento abençoador na obra de Deus e na obra missionária. Que você seja abençoado por Deus neste ato tão importante, neste exercício de fé que Deus coloca sobre as nossas vidas. E neste momento nós oramos, encerrando a nossa lição e lembrando que no próximo domingo nós voltamos para estudar a nossa 4ª lição, que vai falar e tem o título Quando se vai a glória de Deus. Este triste episódio, este título tão forte, potente, mas que com certeza fará, irmãos, maravilhas em nossa mente através do ensino da palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento para que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Jesus, por estarmos aqui, reunidos com o propósito, Senhor, de ter aprendido a Tua palavra. Senhor, nos dê a graça, Senhor, de aplicar em nossa vida, de pôr em prática tudo o que nós aprendemos. Nos dê graça, Senhor, derrame a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, nos abençoando, nos dando um domingo de paz, de alegria, abençoando nossos cultos à noite. Nós pedimos, Senhor, ser conosco, nos ajude. É o que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado por Deus. E nós nos vemos daqui uma semana, no próximo domingo, às 8h30, na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.